Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho de Cristo. Eu tenho uma mensagem para você. Pergunta: o que a fornicação tem a ver com construção? Quer saber um pouco mais dessa história? Eu vou te contar. Antes disso, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, amém? Ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeo novo chegando no canal. E compartilhe bastante. Muitas pessoas sabem, mas não conseguem explicar muito bem. Então, como o canal está aqui para explicar, vamos aos detalhes dessa história que tem a ver fornicação com construção. Primeiramente, precisamos separar um pouco aí dessa história. Fornicação tem a ver com construção? Sim. Precisamos colocar alguns nomes aqui para que a gente possa entender bem essa história, o que isso tem a ver. Então, a fornices, fornicação, porneia, se derivam de uma mesma coisa. Traduzido para o português, fornices, porneia significam fornicação. Fornicação, na sua essência, vem ser o adultério, prostituição. Por mais que elas tenham as suas direções um pouco diferentes, mas elas se resumem à mesma coisa, aos pecados sexuais, pecados relacionados ao sexo. A prostituição em si, por definição, ela vem ser a venda do sexo, a venda do corpo. Prostituição. Então ela está ganhando um dinheiro ou algum benefício de uma forma ilícita, vendendo o seu corpo para isso. O adultério vem ser de ambos casados que trocam os seus pares, então estão adulterando, ou um dos envolvidos neste pecado tem o seu cônjuge legal e a outra pessoa não tem, então estão em adultério. Mas, por definição, a fornices, a fornicação, porneia, tem que ser a mesma coisa. E de onde originou esta palavra? De onde ela veio? A fornix nada mais é do que o arco, formato em arco. Então, o que tem a ver essa palavra com construção? Porque no todo o Império Romano, na Roma antiga, antiguidade, nos palácios, nas construções, eles faziam elas em formato circular, redondo. Então, são as abóbadas, vamos colocar por este nome, abóbadas, construções em arcos. Então, todas as construções de entradas de porta de templos, palácios romanos, grandes construções onde eram muito tinha uma arquitetura muito grande, elas tinham esse formato arredondado. Então, em volta dessas construções tinham as pedras angulares, os formatos dela arredondado, então ela tinha esse nome de fornices, abóbadas. E o que isso tem a ver com a prostituição ou a fornicação em si? Então, vamos lá. As mulheres romanas, elas não poderiam sair pelas abóbadas ou fornix se elas não tivessem pai, maridos, ou marido, melhor dizendo, pais, maridos, filhos, mulheres em geral, um contexto geral. Se ela não tivesse uma presença de uma figura masculina como parente, como ou marido, ou pai, ou filho, elas não poderiam sair dos limites das suas casas, ou da cidade, do local onde elas estavam, prédios. Elas não poderiam estar longe do seu protetor, se elas não tivessem. Então elas não poderiam passar pelas fornix, pelos arcos. E aí acontecia, naturalmente, algumas que não tinham direito, porque os direitos das mulheres naquela época eram bem diferentes. Algumas que não conseguiam sobreviver de outro jeito, não conseguiam maridos, não tinham filhos e não tinham nada. Algumas eram forçadas e outras, por livre e espontânea escolha, entravam no mundo da prostituição, do adultério. Então, a palavra fornicação, ela se deriva justamente
das mulheres romanas que ficavam nos limites das entradas, então nas portas. Então, fornicação, vem ser de fornix, que é a entrada, é o mesmo que a gente colocasse nas palavras de hoje como a pessoa que faz vida, né? Alguns dialetos, né, de regiões do Brasil falam isso, aquela mulher que faz vida, uma adúltera, né? Vive de prostituição, né? Não sei que vida é essa que faz, mas algumas dizem por isso. Então, a variação, a derivação dessa palavra fornicação vem justamente desse formato em arco. Então, tem justamente daí. Levando também em conta que hoje é até difícil falar em algumas coisas sobre relacionado aos pecados sexuais devido ao que a Bíblia considera como pecado, porque Deus considera como pecado, mas a sociedade em si, a brasileira, enfim, o mundo em si não consegue enxergar algumas coisas como pecado, né, sexuais. Então, algumas pessoas confusas em relação a isso. Por fim, a história da fornicação, ela é essa, fornicação, são pecados sexuais, ok? Variam muito da palavra, mas fornicação, fornix, porneia, elas são a mesma coisa, ela tem o mesmo sentido, a sua origem é a mesma, são pecados sexuais. A Bíblia compara a fornicação ou porneia como até idolatria, e a gente tem algumas referências para isso. 2 Crônicas, capítulo 22, 10, 14, conta a história ali dos habitantes de Jerusalém que foram seduzidos ali pela idolatria. Então, temos algumas referências que a gente pode colocar nessa questão da idolatria. Na Bíblia era comparado até a idolatria, né? De falsos deuses, idolatrar outras coisas que não vêm a ser a Deus. Mas eu quero deixar aqui algumas palavras para que você possa estudar direitinho, para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso. Vamos lá, porque que Deus diz para que a gente tenha que fugir de tudo isso. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 4 e 5 diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarás, nem te desampararei. Glórias a Deus. E um outro que eu quero colocar aqui para a gente fazer uma contra-afirmação, não contra-afirmação, mas confirmando esta palavra que foi dita. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 18, que diz assim: fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, em que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, fugir da prostituição, da fornicação, que são os pecados sexuais. Por definição, vamos lá, todo o que faz, o que tem relações sexuais antes do matrimônio, antes do casamento, está cometendo um pecado sexual diante de Deus, diante da Bíblia. Ele está em fornicação, vamos dizer assim, ok? Ele está em fornicação, pecado sexual. Ele está fazendo algo que Deus
não se agrada, porque toda a relação sexual ela foi feita para o matrimônio. Então, muitos jovens ou pessoas que não têm esse princípio da leitura da palavra, da presença de Deus, não têm isso como pilar de construção da sua vida. Então faz de uma forma aleatória, com qualquer pessoa, de qualquer jeito, ou então conhece uma pessoa hoje, daqui a um tempo já está deitando com ela, e isso não agrada a Deus. Então, a fornicação, sexo antes do casamento é pecado, ok? Então essa é a palavra que a gente tem para hoje. Qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários, ok? Vamos fechar? Glória a Deus. Então, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe a sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá. Glória a Deus.